Oi, gente, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma mesa da Manduca, que é a mostra de cinema infanto-juvenil daqui de Cachoeira, que é realizada pelo grupo PET Cinema da UFRB. Eu me chamo Beatriz Dantas, eu sou estudante de cinema e audiovisual da UFRB e faço parte do grupo PET Cinema desde 2021. Hoje eu vou estar aqui com vocês mediando essa mesa. O tema de hoje vai ser... O tema de hoje da mesa, a gente vai falar um pouquinho sobre conceituações de infância, conceitos de infância, e para a gente poder pensar quem que é esse público para qual a gente produz os filmes infantis. Então, essa mesa, como eu comentei, ela faz parte da programação da Manduca. Esse ano, o nosso tema é Tempo e Memória, e a mostra vai acontecer entre os dias 9 e 16 de junho, agora de 2022. Ela vai acontecer tanto no nosso site, da Mostra Manduca, vai estar aqui embaixo o link para vocês acessarem, quanto presencialmente. A gente vai ter 2 sessões presenciais lá em Cachoeira, no Rosarinho. E é isso, agora eu queria chamar os nossos convidados de hoje da mesa para se apresentarem e a gente começar esse papo aí aos pouquinhos. Tudo bem? Como vai? Bom, eu estou aqui com muita satisfação em estar junto com vocês nesse dia tão especial e nessa mesa tão bonita, onde eu sou o bendito fruto entre as mulheres. E muito feliz por isso, né? Porque o cinema o cinema, ele acaba por si só sendo um lugar onde os homens se encontram, onde os homens resolvem dar as ordens e que poucas vezes é ocupado por mulheres em suas lideranças, tanto do ponto de vista de criação quanto de participação, né? E eu tenho visto cada vez mais mulheres participando do cinema ativamente, e tanto do ponto de vista de direção, de roteiro, contando suas histórias e falando sobre seus olhares, né? Então, por isso eu estou muito feliz. Eu sou Anderson Lima de nascimento e Anderson lá do Beco, por conta do meu rebatizamento que aconteceu no ano de 2018-19, quando eu, através do meu canal lá do Beco, consegui viralizar alguns projetos no YouTube e acabei decidindo por me renomear. E aí hoje eu sou Anderson lá do Beco, mas ainda muita gente me chama de Anderson Lima, então eu atendo pelos dois, né? Eu cursei filosofia, pedagogia e cinema e não terminei nenhuma faculdade. Sou formado de cabeça, tronco e membros. E depois de estar academicamente lutando para conseguir, de fato, fazer algumas coisas, o ambiente acadêmico se mostrou não sendo compatível com o tipo de busca que eu encontrava, pelo menos na minha vida, né? Então, eu nunca encontrei na academia uma resposta para aquilo que eu estava buscando. E, e por tratar as crianças como um centro acadêmico, chamado Hora do Recreio, eu acabei me sentindo muito mais alimentado de uma verdade, de uma construção e de uma pesquisa aprofundada, informal, durante os momentos em que eu abandonava a sala dos professores e ia conversar com essas crianças na hora do recreio. O resultado disso foi que eu criei eu criei de uma maneira muito empírica e quase que por osmose, não digo um projeto, mas uma metodologia que mistura educação e cinema, da qual eu consigo chamar às vezes de cinema artesanal, onde a gente utiliza o cinema, os recursos do audiovisual, para poder falar sobre educação, pensando sempre em produzir obras audiovisuais que sejam educativas, porém não didatistas, porque existe muita obra que é tida como didática, mas é didatista, né? Porque ela quer, de alguma forma, ditar como você deve se comportar, como você deve pensar, e ela não leva você a uma reflexão. E ela leva, sim, você a um pensamento único e quase sempre muito endurecido, né? E eu acho que esse contexto pouco condiz com a fala e as construções reflexivas das crianças. No ano de 2013,
eu percebi que o meu projeto de educação e de cinema estava muito vinculado à filosofia com crianças. E que o filosofar com crianças teve como base e como semente um chamado que eu tive de uma escola uma vez, que pediu para que eu desse aula de teatro, porque algumas crianças eram tímidas demais. E ao entrar na sala para dar aula de teatro, eu percebi que as crianças, na verdade, não são tímidas. Elas são intimidadas a permanecerem em silêncio. E que as escolas, na verdade, são espaços onde aluno bonzinho é aluno quietinho. Então, quando os professores pedem para que os alunos se direcionem lá à frente para falar o que eles gostariam de ouvir daqueles alunos, muitas vezes eles se sentem intimidados pelo julgamento e não pela avaliação dos professores, acabam por ficar nervosos e não conseguem expressar nada que lhes é tão espontâneo. O que eu fiz através desse método é de sentar com as crianças, fazer-lhes perguntas, ouvir suas perguntas e tentar, de alguma maneira, sem nenhuma pretensão muito profunda, saber o que elas têm para dizer. E a partir daí, a gente começou a construir histórias e hoje eu vivo disso. Eu trabalho atualmente na produção de 4 séries e produzo 4 episódios de 4 séries diferentes por semana. E me divirto nesse ambiente cinematográfico, audiovisual e educativo. Eu acho que é um bom resumo sobre mim. Agora sou eu? Isso. Fica à vontade. Tá bom. Boa noite, gente. Eu sou Ludmila Carvalho, sou professora do Secult, na UFRB, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Quero agradecer ao convite para estar aqui participando do Manduca, desse festival tão bonito que a universidade oferece. Muito contente pelo convite de estar aqui participando, integrando essa mesa com esse tema tão interessante sobre a infância e principalmente de estar acompanhada por 2 realizadores, né? Que para mim é muito bacana essa troca, esse diálogo. Eu que não sou realizadora, sou pesquisadora, trabalho com cinema de uma perspectiva mais analítica, digamos assim, né? E então para mim é sempre muito rica essa troca com as pessoas responsáveis pela criação das obras, né? Então, eu estou, assim, super animada com a troca e o diálogo dessa mesa. Bom, para me apresentar rapidinho, eu sou professora do Secult, né? Como eu falei. Em 2018, eu comecei... Bom, o cinema está na minha vida já há bastante tempo, a minha formação é em comunicação, mas desde a graduação eu sempre só escrevia sobre cinema, né? Queria ser crítica de cinema, depois queria ser professora, pesquisadora, e por aí eu fui trilhando um pouquinho dessa trajetória, fiz mestrado e doutorado estudando cinema, estudando sobre questões de estilo, de autoria, de narrativa dos filmes. E em 2018, depois que eu entrei na UFRB, eu percebi uma demanda muito grande por acesso aos filmes e acesso ao repertório, né? Então, eu comecei um projeto de extensão, que hoje em dia se chama Cine Secult. Vou deixar aqui já a divulgação para quem quiser saber um pouquinho mais. A gente está lá no Instagram, Cine Secult. E foi muito bacana, porque, de cara, inicialmente era um projeto voltado para fomentar o repertório dos nossos próprios estudantes, né, da nossa própria comunidade interna. A gente no Secult tem um bacharelado interdisciplinar em cultura, tem licenciatura em artes do espetáculo, em música, em gestão da cultura. E, inicialmente, o projeto era voltado para esse nosso público
interno, né? E foi muito bacana desde o início, muitos estudantes participando e a gente sempre fazendo um pouco esse movimento cineclubista, né? Que é assistir muitos filmes, falar sobre os filmes, trocar, dialogar depois e tudo mais. Então, num determinado momento, eu fiz uma sessão e decidi convidar as crianças de uma escola próxima, né? Até então eu não tinha tido contato com cinema e infância, né? Só mesmo como mãe, que eu sou mãe de 2 crianças e a gente consome muito cinema e a gente até faz alguns filminhos juntos, a gente faz uns filminhos de stop motion com massinha, na pandemia a gente produziu bastante. Mas eu não tinha tido experiência com cinema e infância do ponto de vista profissional, digamos assim, né? Como professora ou pesquisadora. E aí, nessa primeira sessão, foi onde tudo aconteceu, né? Eu me apaixonei pela experiência de ver o cinema com as crianças e pela riqueza dessa experiência, dessa troca, né? Depois eu posso falar um pouquinho mais sobre a curadoria dos filmes, a experiência, mas só para dizer que foi aí que nasceu o Cine Secult como projeto de pesquisa e extensão voltado para cinema, educação, infância e cidadania, que é o projeto de pesquisa e extensão que eu coordeno atualmente, né? A pesquisa que eu desenvolvo atualmente. Então, para me apresentar, acho que tá bom demais. Depois a gente conversa mais, né, Bia? Obrigada. Olá, minha gente, boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei bem ainda o horário em que essa mesa vai ser exibida, mas quero agradecer, quero começar também agradecendo muito o convite de participação no Manduca. Eu celebro muito as iniciativas que a gente tem, né, de colocar, de festivais, em todas as linguagens, mas em cinema, e cinema dedicado à infância, especialmente, né, porque são esforços monumentais, né, de curadoria, de seleção de filmes, de realização, né, de fazer isso acontecer, e é um público, é o meu público de escolha, meu xodó, é a coisa que eu mais gosto de fazer na vida, assim, é falar com criança e fazer coisa para criança, então para mim é um carinho especial. Meu nome é Paula Alice. Para me apresentar um pouquinho, eu acho que eu sou um pouco essa criança inquieta aí que Anderson estava falando, assim, essa criança espivitada. Fui e continuo sendo, né? E meio hiperativa, assim, que gostava de se envolver, que não conseguia mesmo, assim, ficar quieta na escola, isso era difícil. Eu queria brincar, experimentar, e para mim era tudo assim, na leitura adulta do que acontecia lá, eu olho para aquele tempo, assim, pensando na quantidade de coisa que eu criava, assim, de brincadeira, e que eu queria que não fosse aquela... eu acho que parte da minha dramaturga nasce ali, assim, quando eu bolava histórias mirabolantes de boneca e sempre muito ancorada ali na telenovela brasileira, uma coisa, assim, muito dramática, sempre alguém morria, alguém ressuscitava, e traições, e um repertório que realmente socorro. Então, e cresci muito dentro dessa dinâmica do jogo, da brincadeira. Comecei a fazer teatro muito cedo, então, na verdade, eu chego ao cinema através do teatro, que é a minha formação de base. Eu originalmente sou atriz, né? Foi a primeira coisa que eu resolvi fazer da vida, e depois, ali entre os 20 e 30 anos, que eu comecei a me experimentar em outros lugares, ainda no teatro, né? Como dramaturga, como diretora também. Tinha um desejo na adolescência que eu brincava, dizia que eu ia ser diretora de fotografia, e eu não sabia, não fazia a menor ideia do que era isso, e ficava dizendo isso para as pessoas. Tinha um interesse no cinema que eu não sabia direito o que era, mas gostava, e para mim é muito legal ter chegado no cinema de alguma forma, ter conseguido chegar no cinema, porque sabemos que não é fácil, isso do ponto de vista da realização, né? E ter conseguido chegar no cinema através do teatro, porque minhas primeiras experimentações ainda como atriz eram em diálogo com um grupo de teatro do qual eu fazia, e depois, já colocando uma cara mais autoral, eu fiz uma peça de teatro que chamava Miúdo e Guarda-Chuva, que depois virou um curta-metragem de animação, e depois virou um longa-metragem de animação. E tá aí uma coisa que era completamente impensável, trabalhar com animação,
e se tornou uma realidade, um interesse muito grande, assim, com todas as imensas dificuldades envolvidas no processo de fazer uma animação. E, paralelo a isso, eu fui também era uma das minhas brincadeiras, brincar de professora, consegui materializar também esse sonho e me tornar professora do Secult, aqui da UFRB, junto com Lud, minha colega querida. Saudar vocês, inclusive, né, Ludmila, querida, Anderson, que eu estou conhecendo agora, Beatriz, Charles, que não está aqui com a gente, Ana Paula, pelo convite, todo mundo, assim, essa equipe que está construindo Manduca, saudar e celebrar. E como professora, eu tentei, logo que eu cheguei no Secult, cheguei assim pensando em como é que eu ia plantar ali também uma continuidade desses interesses, porque eu acabei transformando esse interesse por obras em linguagens diferentes para a criança, no meu projeto de doutorado e no projeto que eu desenvolvo no Secult, que chama Crica Criar para Crianças. Então, a gente inventou de fazer um curtazinho de animação que está tomando mais tempo do que eu achei que tomaria, porque animação é isso, mas a ideia é que a gente possa ir variando as linguagens e estar sempre nesse cruzamento entre criação e pesquisa artística, né, produzindo materiais artísticos para criança e pensando sobre isso, porque realmente é o que eu gosto de fazer na vida. Então, marca muito essa alegria, assim, de estar chegando aqui nesse encontro, nesse diálogo com vocês, fazendo isso, assim, que é uma das coisas que mais me motiva, que é falar sobre esses assuntos que são tão caros e importantes, ainda mais no Brasil de 2022, né, gente? Então é isso. Vamos à mesa. Prazer enorme estar aqui. Vamos lá, gente. Também estou muito feliz de estar hoje conversando sobre esse tema com vocês. Também é um tema que eu tenho bastante interesse. Eu acho que a magia do cinema, ela contagia todo mundo, né? Quando a gente fala das crianças, fica, assim, eu acho que talvez mais evidente, porque eu acho que elas se deixam levar. Mais do que, às vezes, a gente que já cresceu um pouco, né? Às vezes a gente quer muito ter aquele pé firme, assim, no chão, e a criança, ela não tem, ela se deixa levar. E, continuando falando um pouco sobre isso, vocês comentaram um pouquinho da trajetória de vocês, mas eu queria saber mais, assim, como é que... O Anderson comentou um pouco mais sobre como é que o cinema infância entrou na vida de vocês, como é que isso virou objeto de pesquisa, como é que isso virou foco de trabalho, como é que surgiu essa ideia de vou sim trabalhar com crianças, e também eu queria saber como é que é a recepção do público, no caso desses trabalhos de vocês que envolvem cinema e infância, então como é que é a recepção dessas crianças, né? Eu posso começar respondendo. Eu passei por vários processos diferentes nesse tipo de visualização, sabe? Porque durante um período da minha vida, como eu só trabalhei dentro da escola regular, então eu produzia filmes dentro da escola, e esses filmes eles só eram assistidos pelos alunos que estudavam nessa escola e pelos pais que estudavam nessa escola. E aí isso era um pouco problemático, porque não existe nada mais lindo, maravilhoso e incrível do que o filminho do meu filho, entendeu? Então eu não tinha muito parâmetro se aquela aprovação do público era uma aprovação legítima ou se eram só os pais aplaudindo o trabalho que os seus filhinhos fizeram no final do ano. E aí, um dia apareceu um professor, curiosamente, de educação física, que gosta muito de cinema, que frequentava os festivais de curtas-metragens em São Paulo. Na época eu morava em São Paulo. E aí ele falou, Anderson, por que você não manda os curtas da escola para festival de cinema? Eu falei, eu falei, não, mas manda, porque você não sabe como que as pessoas vão visualizando. Porque como eu não buscava isso, entendeu? Eu passei muito tempo na minha vida numa crise de identidade, sem saber se eu era um professor que fazia filme ou se eu era um cineasta que dava aula, sabe? E aí, com o tempo, eu fui começando a perceber que o cinema ele poderia, de fato, ser um desencadeador de uma linguagem que pudesse contemplar os dois lados,
E aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a mandar os filmes para o festival. Aí, no primeiro festival que eu mandei, em 2007, eu comecei a fazer filme em 2004. Então, quando eu fiz o primeiro filme, assim, mandei o primeiro filme em 2007, logo no primeiro festival, deu-se melhor filme. Melhor filme, júri popular. Eu falei, nossa! Aí ganhei prêmio em dinheiro, aí ganhei aquelas coisas de transfer para película. Eu não sabia nem o que era aquilo, entendeu? Tinha uma câmera digital, eu filmava eu mesmo segurando a câmera e segurando o bom improvisado assim, e dirigindo as crianças, entendeu? Com isopor espalhado para tudo quanto é canto, luz que não tinha nada a ver com o cinema profissional, mas enfim. E aí tinha todo esse aspecto assim, e eu falei, nossa, que legal. Aí no outro ano já entrei na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, eu já tinha assim, uns 20 curtas produzidos em escola, e aí meu filme, eu comecei a passar meus filmes para os meus colegas. Aí os meus colegas falaram assim, não, você faz cinema tudo errado. Ó, porque aqui quebrou o eixo, aqui o som tá ruim, aqui a luz tá péssima, aqui não sei o que lá. Eu falei assim, ah, entendi. Foi aí que eu comecei nesse processo dentro do audiovisual, a entender que o cinema dentro da faculdade, muitas vezes pelos alunos, é visto de uma maneira muito tecnicista, né? E aí eu falo assim, ah, não sei se eu quero isso. Eu prefiro o meu brincar de faz de conta. E aí depois de um ano e meio insistindo ali na faculdade, tentando compreender, e só com a aprovação do meu professor de fotografia, que dizia assim, dá para ver, dá para ouvir, dá para assistir. Ele batia muito nessa tecla. E aí ele falou assim, aí a partir de poder assistir é que você vai desenvolver uma narrativa que dialogue com a sua plateia ou não. Beleza, aí eu comecei a mandar para outros festivais, aí ganhava prêmios em outros festivais, em outros ganhava menção honrosa, mas sempre, quase que sempre, para vocês terem uma ideia, hoje eu devo ter mais de 30 prêmios. Desses 30 prêmios que eu ganhei em cinema, 25, talvez eu esteja exagerando, mas de 20 a 25 são prêmios de júri popular. E aí é impressionante como eu sempre dialoguei com o público, né? E os filmes que foram de alguma maneira premiados pela crítica são filmes que trabalham com aquele vício que eu falei do didatismo lá na minha primeira fala. São filmes que eu percebi que os adultos querem que as crianças assistam. Então, eu tenho uma trilogia de filmes que chama Aniversário e Castigo, Papagaio Verde e Dono de Casa. Quando eu coloquei no meu canal, o Aniversário e Castigo deu mais ou menos uns 3 milhões de views num canal infantil. O Dono de Casa deu 15 milhões de views. O Papagaio Verde não chegou a 100 mil. Adivinhe qual foi dos 3 filmes, qual foi o mais premiado? Papagaio Verde. O Papagaio Verde, ele é premiado dentro dos festivais por uma plateia de adultos que olham aquele filme como infantil, mas eu, depois de refletir muito, não vejo mais aquele filme como um filme infantil, e sim um filme feito por crianças, mas que tem uma narrativa adulta, ou que dialoga com criança e com adulto, mas ele não é popular entre as crianças. Então, quando a gente fala assim, para que público você produz, né? Hoje, atualmente, eu sou assistido por aproximadamente umas 100 mil crianças por dia, né? Que é a média de visualização que tem o meu canal só de produções infantis. Então, eu fico sempre pensando, quem são essas 100 mil crianças que estão assistindo a esse conteúdo? Mas eu tenho um termômetro de certas temáticas que eles gostam muito. Hoje, por exemplo, eu estou com um filme que está em segundo lugar na audiência, e ele é um filme onde tem um aluno que desafia o professor. Que o professor fala uma coisa para os alunos, ele fala, não, eu não concordo. E ele está lá em segundo. As crianças gostam disso. Eles gostam de, alguma vez, em alguns momentos da vida, assistir aquele professor que está lá na frente só dizendo verdades, 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 alguém de lá de trás levantar a mão e falar, não é bem assim, não. Porque eu tenho uma teoria de que... E aí o menino começa a desenvolver a teoria dele. Filmes de amor, curiosamente, filmes de amor que falam sobre relacionamentos afetivos que nunca se concretizam, né? Porque o canal do Bico sempre trabalha com a ideia de que criança não namora, então são sempre
paixões platônicas que vão, quando chega a menina vai embora, vai mudar de cidade, a menina vai embora, não vai mais estudar naquela escola e aquele romance não se concretiza, e é justamente sobre isso que a gente fala com as crianças, de que a infância é um pouco sagrada nesse aspecto, e que a gente deve guardar esse momento para uma outra fase da nossa vida. E, por último, eu tenho um filme de 2010, da qual eu me arrependo de ter feito, mas eu não tiro ele do YouTube, porque, na verdade, ele sustenta o canal, gente. É um filme onde uma menina dá um soco no menino. Né? Hoje em dia, eu jamais faria um filme onde uma criança bate em outra criança, né? Fisicamente, essa violência. Eu jamais faria, nem que fosse para, de alguma maneira, retratar alguma situação que precisa ser problematizada. Né? Eu tento trazer sempre o caminho da comunicação não violenta, ou ou se existir uma discussão, que essa discussão seja com palavras, né? Palavras, 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 porque colocar criança discutindo sensações, relações e certezas é muito interessante, porque os pontos de vista dela muitas vezes são muito ricos em argumentação que a gente jamais colocaria em pauta, né? E por último, eu queria dizer que qual foi o momento em que eu percebi que o cinema, plim, chegou e conseguiu entrar na minha vida de uma maneira implacável. Eu estava em Alto Paraíso de Goiás em 2012, e aí eu fiquei sabendo de um grupo de famílias, de 39 famílias, que não tinha acesso à água. Resolvi fazer um documentário bem dramalhão, ou uma reportagem, um vídeo que pudesse explorar aquela situação daquela família, para que eu conseguisse doações para construir, de alguma maneira, um posto artesiano, para financiar um transporte melhor, porque eles gastavam até 5 quilômetros, 6 quilômetros para chegar numa bica para ter acesso à água, essas 39 famílias. Então, 39 famílias sem acesso à água, isso é um puta tema. Aí eu falei, preciso entrevistar primeiro uma pessoa que é um personagem desse projeto. Aí, eu entrevistei uma senhora de 69 anos, dona Vozinha, e ela ria da tragédia dela. Eu falei assim, como que é viver sem água? Ela, o povo mandou a gente para cá, acho que pensou que a gente era lagartixa, né? Porque a lagartixa no cerrado, dá o sereno, ela lambe as folhas. E ele achava que a gente era lagartixa. Aí eu falei, mas como que é viver sem energia elétrica? Energia elétrica eu não ligo muito não, sabe? Porque quando tinha luz eu gastava muito tempo na televisão, mas eu não gosto de televisão, sabe? Eu prefiro, o sol se pôs, eu acendo a vela, ponho óleo e eu vou vivendo. E aí tudo que eu via que era sinônimo de sofrimento para aquela mulher, na perspectiva dela não era. E eu falei, pô, o que eu vou fazer agora? Fui para casa, tentei reinventar alguma narrativa que pudesse transformar aquilo em alguma coisa que pudesse ser visto por outras pessoas, quando no outro dia seguinte eu recebo a notícia de que houve um incêndio na propriedade da Dona Vozinha. Aí eu pego a câmera, vou para lá e aí encontro essa mulher no auge do sofrimento. O rosto dela estava assim desfigurado de tristeza, porque ela estava vendo as plantações que ela tinha feito e tudo sendo comido pelo fogo. E aí eu converso com ela, tenho uma conversa bem sensível com ela, filmo ela apagando fogo, e aí o documentário fica incrível. Quando eu mostro esse documentário para as crianças que viviam aqui no Sudeste, os alunos ficaram perplexos com tudo que estava acontecendo. Quando termina, um aluno olha para mim e fala assim, tio, quem filmou essa senhora? Aí eu falei, sim, fui eu que filmei. Esse filme foi o tio que fez. Nossa, tio, mas a senhora ali apagando fogo, quase morrendo queimada, e você ficou filmando? Por que você não ajudou ela? E aí eu tive que esperar 5 anos passar para poder responder a pergunta desse meu aluno, porque naquele momento, naquele exato momento, Pedro, eu não imaginava que apagar o fogo fosse algo mais importante do que eu filmar. Naquele momento eu achava que se eu filmasse, eu estaria ajudando mais a ela. E aí o resultado foi que o filme acabou criando uma puta cadeia de pessoas que doaram dinheiro para poder construir um curso de construção de captação de cisternas de água da chuva.
e veio o pessoal da engenharia ambiental lá da UNB, e veio pessoas que trabalham com permacultura, construir cisternas de captação de água da chuva e ensinar para alunos que não tinham essa experiência, e esses alunos pagavam e acabamos construindo as 39 cisternas para todas as famílias, só porque o filme foi desencadeador desse processo todo. E aí eu percebi que o cinema, para além de educar o Pedro, ele também pode resolver o problema da dona Vozinha. E aí foi aí que eu me encontrei nesse processo de cinema e educação. Eu juro que foi minha última fala que eu me prolonguei tanto assim. Mas é isso. Muito legal, Anderson. Eu acho que sua fala foi muito interessante, principalmente quando a gente reflete que às vezes os filmes que a gente acha que a criança vai gostar é a gente que quer que ela goste. Para mim bateu muito forte isso. Achei muito, muito interessante. Verdade total. E agora, seguindo a ordem alfabética, acho que é Ludmila. Sou eu, né? Então, bom, eu já contei como foi que eu comecei, o cinema entrou na minha vida muito antes, né, como apaixonada pelo cinema e pesquisadora, e o cinema e a infância já é uma coisa mais recente, que começou com esse movimento do Cineclube lá no Secult, né, em Santo Amaro, na UFRB. Quando eu comecei a fazer essas sessões, eu não tinha ideia, não me dava conta da complexidade que tudo aquilo envolvia, né? Por isso que eu disse que ali tudo aconteceu, porque tudo que eu precisava de provocação, de pergunta para a minha pesquisa aconteceu naquelas primeiras sessões, né? Primeira coisa de todas foi, como eu já falei, perceber o envolvimento das crianças com os filmes, né? E aí eu me dei conta de que para muitas daquelas crianças, aquela experiência, por mais improvisada que fosse, né, porque a gente não tem um auditório muito bem equipado. Inclusive, naquele momento, a gente fazia sessões num prédio de um museu, próximo ali ao nosso pavilhão de aulas, porque era um ambiente que a gente conseguia mimetizar um pouquinho mais a experiência do cinema, da sala escura, das cadeiras, né, e tudo mais. Então, para muitas daquelas crianças, aquela era a experiência de ir ao cinema, o mais próximo dela, né? Porque, enfim, como muitas cidades do interior, não tem um cinema. O cinema mais próximo fica em outra cidade. E as crianças não tinham essa experiência. Eu percebi, então, essa demanda, né? Quando terminou a sessão, já queriam saber quando ia ser a próxima. Agora, aconteceram duas coisas engraçadas que foram provocações que me levaram a essa pesquisa, né? Esse desejo de aprofundar um pouco mais na compreensão dessa experiência do cinema e da educação com a infância, né? Uma delas foi quando eu comecei a fazer essas sessões, eu fazia também, ao mesmo tempo, algumas atividades de contação de histórias para essas mesmas crianças, né? E aí eu me lembro que teve um dia que uma pessoa falou assim, por que exibir os filmes para as crianças? É melhor fazer a contação de história porque elas já assistem muito a televisão. As crianças já estão assim, vê televisão, vê novela o dia inteiro e tal. Vamos deixar as telas e focar na contação de história, né? Por que eu estou lembrando desse acontecimento, né? Porque para mim ele é muito revelador de muitas coisas que me instigam a pesquisar essa relação cinema, educação e infância, né? Uma delas é o lugar do cinema na relação da produção cultural, né? Voltada para a infância, por exemplo, né? Então, embora tudo isso, né? Se a gente for pensar, tudo isso, literatura infantil, cinema, teatro, são coisas recentes no campo da literatura, dos estudos de literatura infantil, por exemplo, já é um campo mais consolidado, onde existem estudos e as obras são levadas com mais seriedade. Quando a gente vai para o audiovisual, para o cinema,
é um fenômeno que acontece, né? Não é só com o cinema infantil, mas com o cinema de uma forma geral, onde tudo é mídia, né? E coloca-se tudo no mesmo campo, e a gente tende a olhar com uma certa desconfiança para tudo isso como uma coisa só, né? Então, o audiovisual faz mal para as crianças, né? Já tem demais, é um excesso de telas, ainda mais hoje em dia que as plataformas e os aparelhos tiraram um pouco desse lugar das coisas, né? Então, onde é que está o cinema, né? Se ele está no smartphone, se ele está no computador, né? Ele não está só mais na tela do cinema ou mesmo na televisão. Então, a gente tende a olhar com uma certa desconfiança, né? Então, assim, o cinema, de uma forma geral, ele tende a ser muito criticado, né? Inclusive por essa questão que Anderson já trouxe também, né? Do que o filme deve ensinar alguma coisa às crianças, esse didatismo, né? De como se o cinema voltado para crianças tivesse uma função pedagógica meio que obrigatória ou natural ali, né? E foca-se muito nisso, e muito criticado, e, na verdade, pouco estudado seriamente, como a gente vê, por exemplo, que no campo da dramaturgia ou da literatura existem estudos consolidados e sérios sobre tanto o campo da produção, né, obras que dialogam esteticamente com a linguagem das infâncias, e da recepção, né? Então, essa experiência, para mim, foi muito interessante, porque me fez ficar com essa pulguinha atrás da orelha para entender um pouco mais e querer estudar um pouco mais seriamente esse campo do cinema e onde é o lugar do cinema na infância e com a educação, na escola, né? Porque ligado a isso, aconteceu uma outra situação interessante que tem a ver com essa, que é numa outra sessão, num dia, a professora falou assim: eu gosto muito de tratar de esse filme ou outro para falar sobre um determinado tema, um determinado assunto, né? Então, assim, para mim é muito curioso que, embora o cinema, o audiovisual tenha um lugar tão central, né, nas nossas vidas de uma forma geral e na cultura da infância também, né, ele é muito pouco estudado na sua linguagem artística mesmo, né, com as crianças. Ele é muito... E quando a gente vai para o campo da educação, isso acontece também, né? Então, fala-se muito nos filmes como textos, né? Então, ou como um veículo para atingir um determinado fim, né? Um determinado objetivo. Falar de um certo tema social, ou mesmo dentro da educação, ajudar a desenvolver um certo conteúdo de alguma disciplina da escola, né? Existe essa abordagem também. E eu queria estudar a relação do cinema com a infância e a educação de uma outra forma, né? Mas como que lugar tem essa linguagem artística que é tão central na vida cultural, e não só cultural, né? Na vida social, na vida emocional e na vida educacional das crianças também, porque, olhando com desconfiança ou não, é muito presente, né? A gente consome demais as imagens, os filmes, o audiovisual de uma forma geral, né? E eu, assim, tenho muito interesse em pesquisar o lugar onde isso acontece na infância, né? Para mim não é nenhuma coincidência que obras importantíssimas que vão falar de cinema e educação começam pela infância. Então, por exemplo, tem um livro que é muito referência, né, para quem trabalha com cinema e educação, que é a Hipótese Cinema, do Alain Bergalat, né, um pesquisador francês que desenvolveu um método maravilhoso de trabalhar o cinema nas escolas. E ele começa por onde? Lembrando da própria infância. E ele é muito bonito esse capítulo, né, quando ele diz que o cinema salvou minha vida quando eu era criança, porque eu não tinha interesse em muita coisa, mas eu sabia que domingo de tarde eu ia para o cinema. E aí eu ia ver aqueles filmes e lembra com
com muito carinho mesmo, né? Então, e ele diz que a experiência do cinema, quando ela acontece na infância, ela tem um outro lugar. Ela marca a vida da gente para sempre, né? A gente pode nem lembrar, assim, com detalhes do filme, mas a situação, né? A experiência, às vezes o lugar, às vezes o horário, né? O ritual de ir ao cinema e aí ir à sala do cinema, né? Às vezes ver uma imagem que não entendeu direito naquele momento da infância, mas que ficou marcada para sempre, né? Para mim não é nada por acaso que ele começa lembrando da própria infância, né? E um outro exemplo, trazendo mais para o campo brasileiro, né? Um outro livro muito importante, Cinema e Educação, da Rosália Duarte, ela começa do mesmo jeito, lembrando de como o cinema atravessou a vida dela quando ela era criança. E é muito bonito também esse início, quando ela diz que ela simplesmente queria ver mais filmes, mais filmes, mais filmes. Aquilo era tão apaixonante que ela queria ver mais filmes, e cresceu querendo entender mais sobre os filmes e essa relação dos filmes com a criança, né? Então, isso tudo me levou a querer investigar um pouco mais o lugar desse cinema na escola e na sua relação com a infância, né? Quando a gente pensa em cinema, infância, até trazendo um pouquinho mais para o tema, né, da mesa, que infância é essa que o cinema pensa, é bem isso que o Anderson falou, né? Quando a gente pensa em cinema e infância, a gente pensa imediatamente em duas coisas, né? Filmes que representam a infância, né? E filmes para a infância. E aí é importante a gente pensar que, bom, vamos pensar que filme é para a infância, né? Que filmes falam sobre ser criança e o que é isso, né? Então, existem muitos autores, né? Muito debate sobre essa definição mesmo, né? Do que é um filme. Não basta ter uma criança no filme ou ser sobre uma criança que vai fazer daquele filme um filme para o público infantil. Como o Anderson falou, né? Tudo tem a ver com o olhar, né? Não basta ter uma protagonista criança, por exemplo, né? Qual é o olhar que está sendo construído ali naquele filme, né? É um olhar de uma criança que vê aqueles acontecimentos, né? Porque o conflito de uma criança diante do mundo adulto é completamente diferente do conflito de um adulto lidando com uma criança, por exemplo, né? Então, mesmo que o personagem principal seja uma criança, ou seja, como acontece muito na animação, né? Um animal antropomorfizado, né? Pode ser um olhar sobre conflitos de adulto em relação à criança e o lugar das crianças, né? Porque se a gente for pensar, a gente vive num mundo adultocêntrico, né? Toda a experiência da infância é mediada por adultos. Então, não é só o cinema, mas é a família que controla o que a criança vai consumir ou não, o que é bom ou não. Aí a escola vai dizer o que a criança tem que fazer ou não, né? E até mesmo as obras são criadas por adultos que vão pensar o que a criança quer ver, ou quer ler, ou quer consumir em termos de imagem ou não, né? Então, os criadores que estão aqui podem até falar com muito mais propriedade sobre isso, né? Mas eu fico pensando que... É o que eu quero que a criança veja, o que eu quero que a criança aprenda, o que eu quero que a criança sinta. É sempre um desejo infinito de não conseguir se arriscar, de falar assim, deixa eu simplesmente contar uma história e vamos ver o que ela pode sentir, aprender ou gostar. Exatamente, né? Porque isso tem a ver com aquilo que eu estava falando antes, de que toda essa... A gente tende a rotular muito o audiovisual produzido para crianças, principalmente com um olhar muito crítico, mas pouco estudo sobre a recepção de fato,
né? Eu entendo que existem diversas dificuldades em se realizar estudos de recepção com o público infantil, né? Como existem estudos de recepção com outros públicos, né? Mas, por exemplo, só da gente fazer o exercício, né, de se colocar no lugar de que, por exemplo, quem convive com crianças sabe disso perfeitamente, né? De que às vezes a gente vê um filme para crianças, junto com a criança, e a gente acha que, nossa, que filme bonito, que fala sobre a infância, isso e aquilo, e a criança descartou absolutamente tudo e gostou de uma cena porque tinha algo visualmente interessante, né? Ou uma música que gruda na cabeça, ou alguma fala de um personagem que, por ser diferente, né, ficou, e hoje em dia, com os aparelhos possibilitando isso, né, voltar e ver aquilo milhões de vezes, é uma outra recepção, é uma outra experiência de assistir e de consumir um filme que não necessariamente condiz com a nossa experiência adulta, da unidade dramática, né, daquela coisa toda aristotélica e tudo mais. Então, assim, pensando em filmes com crianças e filmes para crianças, eu acho que um exercício muito interessante é a gente ter em mente, né, mesmo que a gente não vá fazer um estudo de recepção, mas ter em mente uma outra possibilidade, né? Outra possibilidade de olhar, que é o olhar da infância. Essas sutilezas da recepção, né? De que a criança pode ter uma leitura completamente outra e que isso, sim, evidentemente, vai ser muito mediado pelas circunstâncias contextuais, né? Que permeiam aquela infância, porque a infância, como todas as categorias sociais, né, gente, não é nada unitário nem monolítico que a gente diz, criança pensa assim, criança é assim, né? Então, é muito singular, né? O contexto social, o contexto histórico, que define que circunda aquela experiência de infância e que vai influenciar nessas sutilezas que eu estou chamando aqui da recepção, né? Então, só de pensar isso, a gente já abre um olhar para uma outra possibilidade de pensar esse diálogo do cinema com a infância, né? Porque, na maioria das vezes, é exatamente um olhar muito adulto para o que eu acho que as crianças precisam ou querem ver, né? Então, por exemplo, eu fico pensando muito do ponto de vista dos criadores que se colocam nesse exercício, né? Tem um texto muito bonito do Truffaut sobre a criança e o cinema, em que ele fala assim, é a experiência que eu gostaria de reproduzir nos meus filmes, é esse olhar da criança que olha para tudo como uma primeira vez. Eu, como cineasta, se eu conseguir fazer isso, reproduzir um pouco essa experiência, eu já estou feliz, assim. Então, esse é um campo bem interessante para a gente pensar, né? Dos filmes para crianças, né? Que público é esse, que infância é essa e que recepção é essa, né? Mas é isso, vamos seguir aí o debate. Eu também me alonguei. Muito legal essa fala do Truffaut aí. Muito, muito, muito interessante. Nossa, várias coisas, hein, gente? É interessante porque, pensando assim, como é que o cinema e a infância, esse cruzamento entrou na minha vida, eu fiquei pensando primeiro como é que a infância entrou, né? E ainda na graduação de letras, meu primeiro estágio da vida foi como contadora de histórias em uma biblioteca, a da Escola Girassol, aqui em Salvador. É uma escola particular. E eu entrei sem saber também direito, eu tinha experiência com teatro, eu entrei sem saber direito o que eu estava fazendo e de repente eu me vi tendo que contar a história para crianças de idades diferentes e tendo que entender no meu corpo o que no meu modo de contar a história funcionava para essas idades diferentes. Ali eu já saquei que não existe essa unidade, a criança. São idades muito diferentes, tem diferenças muito marcadas em cada uma delas. Se eu estou contando uma história para bebê, eu recebi uma turma de bebês na minha sala, acabou a história, gente. As crianças se locomovem, pega livro, bota na boca, morde uma coisa, faz uma coisa engraçada, você dá risada. Tipo, não tem
ali eu entendi que é sim possível fazer espetáculos de teatro, de dança para criança, mas são outras abordagens, são outras necessidades, não tem apego narrativo nenhum, por exemplo. Muito embora adultos, né, a gente fala com o bebê como se a gente estivesse falando com uma pessoa que codificasse o que a gente está dizendo, e tudo certo também, faz parte do aprendizado. Mas são idades diferentes ali, então já dava para sacar no meu corpo, no meu modo de falar, o tipo de impacto que tinha quando eu fazia tal ou tal gesto, quando eu colocava minha voz de tal ou tal forma, e para mim aquilo foi uma escola incrível. E depois eu fui trabalhar num projeto de um programa de leitura que funcionava em escolas públicas. Então, eu fui para outra camada social, vamos dizer assim. E mesma coisa, muitas coisas que funcionavam na minha corporalidade, no meu modo de contar as histórias, e outras que não. As idades das crianças também variavam. E, por exemplo, eu pegava crianças com um grau de maturidade em relação ao olhar para o mundo infinitamente maiores, porque crianças que vivem com outro tipo de problema, com outro tipo de situação social. Eu tive uma crise muito grande, inclusive, nesse ano, porque eu falei, ok, eu não consigo dar conta disso aqui. Eu não consigo, eu já queria ser professora, mas ali eu defini, inclusive, meu público. Eu falei, eu vou trabalhar com adultos. Eu não tenho a menor condição de encarar isso aqui no meu dia a dia. É muito sofrimento para mim. Porque eu tinha aluno cujo pai estava preso, eu tinha histórias bizarras com as quais eu tinha que lidar e dizendo para aquelas crianças sobre a minha crença, que é literatura, falar sobre literatura e o poder da arte, assim, que era uma crença que eu passei um ano inteiro, inclusive, revendo e reavaliando, porque diante de algumas realidades, como fazer essa abordagem, como transformar. E aí, eu era surpreendida por alguma resposta que jogava muito com isso, né, que eu via pequenas produções de diferença naquelas realidades também. Aí, juntava muito a professora e a artista num lugar de potência da transformação pela educação. Então, acho que ali, várias sementes de crenças que eu tenho ainda como artista em relação, e como professora em relação às crianças, foram criadas e solidificadas ao longo de um ano inteiro. Então, quando eu acho que eu funciono numa chave parecida com essa chave que Anderson está trazendo aí. Eu não tenho muita distinção. Quando eu vou escrever alguma coisa, eu penso, estou escrevendo para adultos, estou escrevendo para crianças. O que eu acho que é diferente é que, no meu modo de raciocinar a obra artística, seja ela em que linguagem for, pelo tipo de produção de imagens que eu gosto de fomentar, de criar, né, de dialogar, eu estou mais em contato com a minha própria criança, coincidentemente com algumas outras crianças, não todas, porque eu tenho certeza que peças, filmes, qualquer coisa que eu faça na vida, vai ter criança que vai gostar, vai ter criança que vai odiar, e tudo bem. Não tem essa necessidade de todo mundo sair gostando, entendeu? Essa primeira peça que eu fiz para criança, que foi o Miúdo do Guarda-Chuva, uma criança revoltadíssima levantou, porque tinha uma dupla de personagens, as formigas. Ludmilla conhece essa história. Que na peça eu só revelava quem elas eram no final. Assim, achando que eu estava sustentando o mistério. A criança levantou aborrecidíssima. Quem são vocês que toda hora aparecem? Ele levantava e ele falava, eu odeio vocês. E eu sentada atrás pensando, incrível, eu jamais vou receber isso de um público adulto. Porque esse público adulto já foi codificado, já entendeu que a convenção social de uma sala de teatro não é que ele levante e diga que está odiando. Então, esse tipo de resposta imediata e espontânea da criança, eu acho incrível. Quando eu estava fazendo doutorado, eu estudei esse trabalho, meu do guarda-chuva, na literatura, no teatro e no cinema, depois com curta. E tem uma autora chamada Graciela Montes, tem um livro, ela é argentina, tem um livro que chama O Cercado da Infância. Mudou minha vida quando eu li, porque ela faz uma abordagem maravilhosa, assim, dizendo que, na verdade, o que a gente tenta conter na criança é justamente esse aspecto que ela chama de selvagem, de indomável, indomesticável, que a criança tem, que é aquela criança que vai falar o que o adulto vai considerar uma pedrada, vai dizer, menino, cala a boca, menino, fique quieto, menino, não se mova. A relação que a gente tem com o corpo da criança é muito, muito histérica, praticamente, né? Que é tipo, menina nem se fala, né? Perna fechada o tempo inteiro. Claro que a gente tem que ter uma série de cuidados,
quando a gente está falando de uma criança menina, mas de uma criança menino também. Eu acho, inclusive, maravilhoso que criança não tem gênero, né? A criança não flexiona. E você não tem um criança e a criança, né? E claro que a gente tem que ter esses cuidados mesmo, mas ao mesmo tempo, se a gente não vivesse numa sociedade tão adoecida que massacrasse tantas crianças, a gente não precisaria pensar sobre isso, né? Poderia ter crianças vivendo a liberdade de seus corpos com muito mais fluidez. E olha que eu não estou nem entrando ainda na abertura que a gente tem hoje para pensar, por exemplo, o gênero na infância, né? Esse fenômeno que não é recente, mas sobre o qual se fala recentemente das crianças transgênero, por exemplo, né? Hoje em dia a gente tem uma cobertura um pouco maior de estudo, de pesquisa sobre isso. Tem alguns anos que saiu uma matéria grande na Piauí falando sobre isso e algumas experiências, não de transição, porque não se transiciona a criança, né? Mas você consegue, com uma abordagem psicológica adequada, conversar, né? Pelo menos assim, não criar um super tabu ali naquele momento que talvez gere um adulto ainda mais doente do que ele poderia ser apenas com as camadas sociais difíceis que a gente enfrenta. Então, retomando um pouquinho, né, para mim a infância já entra nesse lugar assim de entender que existe muita diversidade por si, não só pelos recortes, né, de sociais, de gênero, de classe, raciais, não só isso, mas porque cada olhar, cada ser humano é único, então é muito difícil unificar. E aí a minha aprendizagem toda, na verdade, é como entender a abordagem das linguagens nisso, né? Porque, por exemplo, literatura em escola é usada para ensino de língua portuguesa também. Então, em algum momento, em alguma medida, você perde o gosto de ler por prazer e entende que aquilo está a serviço de uma aprendizagem muito específica. E eu acho uma coisa, assim, tão interessante pensar sobre isso, porque, na verdade, a criança está aprendendo o tempo inteiro como a gente está aprendendo o tempo inteiro. Isso não acaba, né? Acaba quando a gente morre. Eu tenho 41 anos e aprendo coisas o tempo inteiro com as pessoas, com a vida, com as leituras, com as coisas que eu assisto, de telenovela a romance clássico. Então, tá tudo acontecendo agora. Só que a criança, ela tem menos experiência, então ela tem muito mais mundo para aprender ali. Só que essa necessidade que a gente tem, a escola principalmente, né? Tem escolas que já lidam com isso de outra forma, né? Já lidam com a aprendizagem em si de outra forma. Mas tem uma coisa estrutural aí de você usar a arte, assim, que é o que Ludmilla estava trazendo um pouquinho, né? Então eu vou usar esse filme para ensinar, para falar, para discutir, para trazer um tema super lícito. Muitas coisas que chegaram para mim para aprender alguma coisa, de fato, me tocaram, talvez não do jeito que a professora ou o professor quisessem, mas me tocaram, né? Eu guardo com muito carinho também coisas que eu vi na escola e que mudaram minha vida e que eu, com o meu olhar de adulto, olho para aquilo e penso, uau, aquilo ali foi uma coisa muito incrível, assim, ter acessado e ter me transformado a partir daquilo. Mas eu vejo isso de forma recorrente em quase todas as linguagens, talvez não tanto música, porque música não está tão ancorado com narrativa, por exemplo, com contar uma história. Agora, a música que tem canção, que tem historinha, talvez. Então, uma abordagem de música instrumental, por exemplo, talvez levasse a uma mediação que navegasse ali por outras áreas, artes visuais, arte abstrata, tudo isso é possível, né, de ser ensinado para a criança também, mas por códigos diferentes. Pensando no teatro e no cinema, por exemplo, essa pergunta clássica que se faz, a criança acabou de ver a peça, acabou de sair do filme, e aí, o que é que você entendeu? Que é uma coisa que eu sempre penso também, porque, em geral, os adultos se contentam com a sinopse da história, né? Ah, a menina fazia tal coisa, encontrou outra não sei quem, não morreu. E tem muito mais coisa além disso, né? E Miúda, que era uma peça, essa peça que virou filme, ela tem umas coisas que eu fico pensando assim, eu escrevi em parceria com o Vitor Caires, né? Que é dramaturgo também, e encarou aí esse cruzamento do teatro com o cinema em animação. E a gente pensava muito assim no que a gente queria negociar e o que a gente não queria negociar. Tem cenas da peça as cenas que Vitor escreveu, que ele queria fazer uma ligação muito explícita assim com Beckett, com Esperando Godot. Aí a gente ficava, Beckett para crianças, será? E depois a gente pensava, por que não, né? Tipo, a gente não tem que chegar a a gente não quer uma resposta correta.
das crianças, né? Tipo, é isso, é aquilo. A gente quer experimentar, a gente quer ver o que é que vai sair daí. E a gente foi para uma escola, logo no comecinho desse trabalho, fazer uma oficina com as crianças, né? E as respostas que elas davam eram sempre mais surpreendentes do que a gente estava propondo, em termos de leitura, em termos de tradução, porque às vezes era fazer um desenho a partir do que ela tinha visto ou ouvido, não era dar uma resposta textual sempre. Então, para a gente aquilo era muito mágico, e até hoje, assim, esse menino que levantou e disse eu odeio, esse menino que levantou e disse não entendi, eu guardo ele para sempre. Para mim, ele é meu amigo de cabeceira, assim, o que eu pude aprender com ele, né? Tipo, rolou para algumas pessoas, para ele foi uma inquietação, foi uma angústia, e tudo certo. Talvez ele leia essa peça em outro ponto da vida dele, de outra forma, talvez não. Eu não tenho como aprender isso, e eu gosto dessa sensação. E eu não acho que isso seja tão diferente para adultos e para crianças. Eu só acho que o campo da infância, como eu li lá no livro de Graciela Montes, ele é um campo o tempo inteiro entre a liberdade e a domesticação, por uma série de fatores, né? É uma área intermulti, transdisciplinar por si, assim. A gente cruza na infância diversos saberes, né? Psicologia, sociologia, o interesse das artes, está tudo ali pulsante. E é claro que, assim, em uma perspectiva mais, digamos, experimental e menos comprometida com o grande mercado, eu posso falar essas coisas. Quanto mais, para mim, a diferença é que quanto mais eu vou entrando para setores mais codificados, por exemplo, televisão, aí sim a gente vai vendo de forma mais marcada, cinema também, né, as grandes produções, de forma cada vez mais marcada a expectativa do que é pensado, né, para ser exibido para crianças. Os estudos de target, por exemplo, sempre me deixam muito engasgada assim com o note, pensando, meu Deus, eu tenho que lidar com isso. Porque quando você vai para algumas codificações de grandes canais, você tem diferenças marcantes a cada 2, 3 anos, né, da infância, inclusive que vão dizer o que essa criança pode ou não pode ver, deve ou não deve ver, como é que funciona a atenção dela. Hoje em dia tem muito estudo que pensa isso, né? Atenção fluida, né, por conta dos hiperlinks e muita coisa acontecendo há muito tempo. Quanto tempo de tela você consegue capturar a atenção da criança? Nossa, assim, eu acho isso tudo ótimo, né? Pessoas pesquisando, trazendo essa informação, esse conhecimento. Eu gosto de olhar para isso, só que é isso, eu gosto de olhar para isso com um olhar desconfiado, que é o olhar que eu trago da minha formação como pessoa, assim. Eu não olho para essas coisas e penso, olha, tem que ver isso aí, então eu vou ter que fazer minha peça, meu filme, dialogando exatamente com isso aqui. Posso fazer isso? Posso. Se tiver que fazer, vou negociar, vou fazer, vou pensar sobre isso também, mas em princípio não é o que eu acredito, e talvez até por isso eu não tenha investido tanto nesse mercadão, por exemplo, né? Porque eu acho que para mim a pergunta é mais interessante. Logo que eu comecei a fazer teatro para criança, foi uma peça que era um espetáculo de dança para criança chamado Chuá, do meu antigo grupo de teatro barra dança barra várias coisas. E essa peça era super, super inquietante. E as pessoas saíam dessa peça perguntando para a gente, várias vezes perguntaram para a gente, isso é infantil? Isso é para criança? E até hoje, essa acabou sendo a pergunta título da minha tese, falando nesse trânsito de linguagens, né? E eu amo essa pergunta, assim, amo quando a gente tem dúvida se é para criança ou não. Não porque eu acho que a gente tem que fazer narrativas, como é aquela palavra? Herméticas. Narrativas herméticas que ninguém entende, não por isso, mas porque eu também não sei o que é infância direito, o que é ser criança direito. Eu sei da criança que eu fui, mas eu não quero ficar dizendo o que o outro é ou não é. Eu acho isso um super colonizador. Então, eu acho massa quando a gente tem abertura, assim, lançar uma coisa em que eu acreditei e que eu gostei em princípio, que eu quero lançar no mundo, e ver com quem eu falo, com quem essa obra fala, porque as obras acabam encontrando seus pares. Podem ser poucos pares, podem ser muitos pares, pode viralizar, como o Anderson trouxe esse exemplo tão bonito, assim, essa história que você contou é de uma potência incrível, assim, a gente pensar como o cinema furou, né, uma série de redes e fez com que um movimento acontecesse de solidariedade a essa pessoa.
E é isso, assim, a potência da arte para mim, da arte, da cultura, é transgressora, é inapreensível. Então, quando eu ouço essas histórias assim, eu penso, poxa, que legal, que massa. Ah, me alonguei também, estamos nos alongando. Mas que muita coisa, gente, vocês falaram coisas tão maravilhosas, saí anotando aqui tudo, tipo, que massa. É bom que a conversa está rendendo um monte de insight aí para vocês também, porque para mim tá assim, cabeça fervilhando, muitas coisas realmente muito interessantes. Acho que uma experiência muito peculiar, assim, não só para quem convive com criança, mas para todo mundo, principalmente quem quer pensar sobre relação de cinema e educação, é você estar numa plateia junto com criança. Pode ser de cinema, de teatro, é incrível. Amo. Assim, por mais que você vá acompanhado da sua criança, né, da sua família, como seria o meu caso, se puder prestar um pouco de atenção assim, ao redor, é fantástico, assim, é incrível de você ver, assim, toda a movimentação, a forma como assiste o que ela está vendo, enfim. Eu acho um processo muito interessante. Observar uma criança observando o mundo, para mim, eu acho incrível, assim, dela descobrir A hora do o xixi. mundo. Eu amo a hora do xixi, gente. Tem criador que fica ali aborrecido, tipo, como se a criança não pudesse sair para fazer o xixizinho dela. Deixa a criança fazer o xixizinho dela, gente. Se a gente, às Isso, vezes, pessoal. não quer sair, então... A gente é que fica ali prendendo, até a hora acabar Exatamente. a peça, 1h30, 2 horas, a gente ali. Ai, gente, muito bom. Tô gostando muito da conversa. Eu queria perguntar para o Anderson um pouco mais sobre o lado Beco. Eu sei que vocês têm um acervo bem grande no YouTube. Já assisti, inclusive, algumas coisas. E, assim, eu queria saber como é que é o seu processo de pensar os seus personagens. Assim, você comentou um pouco sobre o olhar, e, inclusive, eu achei essa sua fala super interessante. Mas, assim, a construção dos seus personagens no sentido das crianças que estão sendo representadas ali, né? O que você busca, de onde é que vem essas histórias? Então, assim, eu vou começar de trás para frente. De onde que vem essas histórias? Não sei. Talvez Chico Xavier me explicasse. Não, é sério, as pessoas trabalham comigo e juro, gente, eu tenho um amigo que me chama de cineasta pasteleiro, que as pessoas chegam para mim e falam assim: Anderson, me vê um curta de 5 minutos aí para viagem. E aí o negócio acontece de um jeito. E aí eu lembro quando eu estava na Turma da Goiaba, a Turma da Goiaba chegou no episódio 60. 59, não chegou no 60. Eu lembro, nossa, gente, eu lembro de algumas vezes eu chegar para filmar, tá ali com o elenco que eu conheço, a personalidade de cada um, que cada um representa dentro daquela história, daquele contexto. E vocês podem chamar de amadorismo, do que vocês quiserem, mas eu chegava, pegava as crianças, saía para a rua com a equipe. Eu moro em Ribeirão Preto e eu filmava em Santos. Então eu tinha que viajar aproximadamente 500 quilômetros. Era muito longe, quinzenalmente, para gravar pelo menos 4 episódios. Gente, eu juro para vocês, tinha dia que eu descia, pegava os equipamentos, saía com a equipe, as crianças com figurino, tudo prontinho assim, e eu descia e de repente eu olhava para aquelas pessoas, para aquelas 5 crianças, para aquelas 3 pessoas da produção, e eu falava assim: eu não faço ideia do que a gente vai filmar hoje. E aí eu ia andando na rua assim, falando: meu Deus, por favor, me ajuda, eu não posso viajar até aqui. E tio, oi, o que foi? Você viu aqui, ó, na minha testa? Eu não sou mais criança. Por quê? Nasceu a minha primeira espinha, não tá vendo? Ah, pode, você não é criança por causa disso. E aí eu fiz uma história de uma menina que se descobre com a primeira espinha, e ela conta para o menino, enquanto eles estão reunidos ali no ponto de encontro da turma, e aí o menino chega e fala assim: que espinha? Onde tem espinha? Aí ela falou assim: aqui, ó, eu não sou mais criança. Porque nasceu peitinho? Aí começam a rir disso, assim. Aí o menino chega e fala assim: mas não tô vendo espinha nenhuma. Olha direito. Aí ele chega bem pertinho assim para olhar. Quando ele está bem pertinho, a Olga, que acabou de ganhar um celular, está vindo com o seu celular e olha os dois pertinho assim e fala:
eles estão namorando! Porque eles estão muito próximos, assim. Aí começa a bater um monte de foto, assim, escondida atrás da árvore. E quando a Carol chega, fala, Carol, olha aqui, ó, eles estão namorando. E aí começa a ver os dois saindo, andando, já que as crianças não chegaram para a turma no ponto de encontro. E aí ela começa a fotografar, assim, a menina na mão da... Os dois parecem que estavam de mãos dadas na perspectiva. Aí depois cai uma folha no cabelo dela, assim, e fica parada a folha assim. Aí o Luiz vai tirar a folha do cabelo dela. Ah lá, tá fazendo carinho nela! E aí cria-se toda uma história em um contexto de uma comédia de erros. E aí depois eles chegam, nem contaram pra gente que se estavam namorando. Aí eles começam a esclarecer e o episódio termina com eles esclarecendo. Não, a gente não tá de mão dada, é só você dar zoom na foto. Não, a gente não tava se beijando, a gente já tava próximo. Não, a gente não tava, eu não tava fazendo carinho, eu só tava tirando uma folha do cabelo dela. E aí se esclarece que às vezes a gente olha uma coisa que parece ser uma coisa e às vezes não é. Então, respondendo a pergunta, de onde vêm as histórias, não faço ideia. Às vezes elas vêm de um comentário assim, às vezes vem de eu vendo o meu filho tá com piolho, sabe? Aí eu penso milhares de histórias com piolho. Então, hoje, na série que eu faço, que chama Mosaico da Perifa, eu fiz um episódio onde um menino, eles estão na periferia, então eles vivem várias coisas de escassez. Aí o menino chega e descobre pela primeira vez que se ele pegar o Guaraná e chacoalhar, o Guaraná faz e joga um monte de Guaraná para cima. Aí ele vai mostrar isso para a menina. Olha só o que acontece se eu chacoalhar. E ele chacoalha e voa o Guaraná na cara da menina, na roupa da menina. E a menina se diverte a princípio e depois fala, preciso ir para minha casa tomar banho. Quando ela chega em casa para tomar banho, tá sem água. E aí ela não consegue tomar banho, não consegue se lavar e ela vai para a escola com o cabelo cheio de Guaraná. Acontece que enquanto ela dormia, as formigas começaram a entrar no cabelo dela. E quando ela chega na escola, as pessoas acham que ela tá com piolho. Porque ela, nossa, olha o tanto de piolho que tem na sua cabeça. Aí a menina volta e fala, sai daqui, piolenta! E aí ninguém quer chegar perto da menina com medo de pegar piolho. E aí ela fala, não, gente, é formiga. Aí ela vai atrás do cara do refrigerante para chegar e falar para ele, ó, você tem que explicar para as pessoas que as formigas estão em cima da minha cabeça, que não é piolho, porque você tá com o Guaraná em mim, então a culpa é sua. E aí o menino chega e vai e reúne a turma inteira para chegar e contar, ó, ela não tá com piolho, ela tá aqui, vocês estão sendo injustos com ela. E aí chega e esclarece a situação. Então, eu acho que o Mosaico da Perifa é muito legal, porque assim, é a série mais nova. Foi lançada agora no sábado passado. Porque a ideia do mosaico é que você olha de longe, né, uma coisa, e você vai chegando perto e vai vendo pequenas coisinhas, né? E o Mosaico da Perifa se revela numa coisa bem interessante, porque ele tem três personagens centrais, que é a Penélope, a Ritinha e a Fabi. E as iniciais do nome dela dá Perifa. Então, o Mosaico da Perifa tem a ver com esses três personagens que fazem referência a um local, mas que na verdade não tem a ver com o local, tem a ver com aquelas três personagens. E quem são essas três personagens? Eu desenvolvo muitas vezes as personagens a partir daquilo que a criança me oferece. É um processo muito louco. Essa criança fala muito rápido assim, aí eu chego e crio uma personalidade para aquele personagem que tem a ver com a característica do que aquela criança já me traz. Entendeu? Muitas vezes, eu lembro que quando eu estava em 2014 no Projeto Âncora, aconteceu uma situação de muitas crianças criticarem o menino porque ele jogava lixo no chão. Aí um dia, o que eu fiz? Eu peguei e fiz um curta-metragem onde esse menino fazia uma campanha contra o desperdício de alimentos e uma campanha para que as pessoas mantivessem a escola limpa. Ele depois se via como personagem fazendo uma campanha de algo que ele mesmo praticava. Entendeu? Então ele começa ele próprio a aprender com ele próprio. Então, quando eu penso assim, como que se constrói um personagem? Eu juro que muitas vezes, às vezes acontece de eu pensar, por exemplo, quando eu pensei o mundo Y, aí vai ter um menino que chama Yuri, que representa o mundo Y, né? Assim, o mundo Y, ele vai ser o menino que vai sempre falar sobre outras perspectivas. A gente pode pensar assim, mas pode pensar assado também. Então eu sabia desde o começo que o Yuri representava isso. Mas os outros personagens
que norteavam as histórias que o Yuri participava, eles tinham características diferentes. E eles se intercalavam entre antagonistas, protagonistas, vilões e heróis da história, justamente para desmistificar esse maniqueísmo que existe nas histórias clássicas infantis. Quando eu falo história clássica, eu não estou falando só de literatura, não estou falando só de príncipe e rainha, nada disso, não. Eu estou falando de telenovela, estou falando de filminho da Disney, estou falando de tudo que a gente olha, esse Carrossel, sabe? Carinha de Anjo, Chiquititas. Ai, todo mundo é mal, é só mal. Aí todo mundo que é bom é só bom. Aí todo mundo que é romântico é só romântico. Aí todo mundo que é snob é só snob. As personalidades são estáticas e o mundo não funciona assim. E as crianças olham esses personagens e acham que eles são reais, que eles são de verdade. E aí a gente tem que debater junto com essas crianças que não, que na verdade a Anitta, da Turma da Goiaba, que é a personagem mais popular de todas, chega um momento que eu falo assim, agora a Anitta, sabe o que ela vai fazer? Ela vai praticar racismo com o Nelsinho, aí depois ela vai chegar e trair uma amiga contando um segredo, aí depois ela vai chegar e deixar uma amiga numa situação de perigo que ela poderia ajudar. E aí o que acontece? As pessoas, o público da Turma da Goiaba, começa a falar, nossa, eu não esperava isso da Anitta. Caramba, Anitta, o que está acontecendo com você? Começa a acolher a Anitta em vez de rechaçar, de criticar. Entendeu? Então, eu acho que muitas vezes o processo se dá muito a partir daquilo que eu estou construindo no dia a dia com as crianças e naquilo que eu estou construindo na observação dessas crianças e do seu meio, né? Para poder construir junto delas aquilo que elas mesmas podem contar, tá bom? O Lado B, ele tá hoje no ar com algumas séries que é O Mundo Y, Profissão Criança, Hora do Recreio e Gangorra. Cada série tem uma característica especial. Depois eu queria que vocês, se vocês pudessem acessar e acompanhar uma semana, só para entender o que cada episódio quer contar, o que cada característica de vídeo tem relacionado com aquilo que você procura. Acho que é isso. Excelente, Anderson. Não, foi excelente sua fala. Eu gostei muito do seu relato, né? De você contar como é que é esse processo. Eu tenho muita curiosidade quando eu vejo um filme de entender assim, as histórias por trás, os processos, enfim. Muito interessante você falar sobre... Então, tem um personagem que é sempre bom e um que é sempre mal, você subverter isso constantemente. Eu acho esse movimento muito importante. Principalmente quando a gente pensa a produção para a infância. Parabéns pelo trabalho. Para a professora Ludmila, você comentou um pouquinho agora mais cedo sobre o seu trabalho envolvendo o letramento audiovisual. Aí eu queria que você comentasse um pouquinho mais para a gente, falando sobre brincar e tudo mais. Sim, sim. Eu vou explicar por que desse termo letramento, né? Porque que ele é interessante para mim, para pensar o cinema e a educação através da infância, né? Como eu falei, o cinema tem um lugar importante na nossa vida e na cultura da infância, né? É algo que informa muito do que as crianças vivenciam cotidianamente. Apesar disso, a gente não costuma considerar a cultura da infância como a gente considera as culturas de uma forma geral, né? Os hábitos, as práticas de sociabilidade, a gente tende a separar um pouco demais as coisas, né? E aí cair nessa de uma coisa para ensinar, uma coisa é só entretenimento, e colocar essas coisas nas suas caixinhas assim muito, muito separadas, muito isoladas, né? E eu acho que é interessante olhar para o lugar do cinema na infância como dentro de uma cultura da infância, né? Então, assim, ele tem um lugar importante na vida das crianças, não só de sociabilidade, né?
do cotidiano e tudo mais, mas uma delas, que é essa que me interessa, é isso que a gente pode chamar de letramento, né? Então, explicar um pouquinho o que é esse conceito de letramento, né? De uma forma geral, a ideia, o conceito de letramento, ele aparece, né? Já tem algum tempo, para ampliar um pouquinho o conceito, a ideia que a gente tinha, né? Ainda tem um pouco sobre o que é a alfabetização, por exemplo, né? Então a gente pensava que a alfabetização é o processo de aprender uma determinada linguagem, principalmente focando na linguagem escrita, né? Então, o que é a alfabetização? É aprender a ler e escrever. A ideia de letramento tem muito a ver com aquilo que Paulo Freire falava já, né, sobre a leitura de mundo, que ele vai dizer que a leitura de mundo precede a leitura das palavras, né? Então, embora ele não use esse termo, não tenha usado esse termo, mas a ideia de letramento vai muito por aí, né? Então, uma pessoa não alfabetizada, ou seja, que não domina tecnicamente um determinado código, ela já possui um letramento, ou seja, ela já está inscrita naquela comunidade que troca e se comunica de uma determinada forma, né? Porque ela já entende que existem aqueles códigos, que ela pode até não conhecer, mas sabe que existe. E ela consegue navegar naquele universo e fazer uso daquilo, né? Então, por exemplo, eu adoro essa imagem, né? Uma criança muito pequena, até um bebê, que pega um brinquedo, um controle remoto, e põe na orelha e finge que é um telefone, e que começa pipipi, papapá, fingindo que está falando no telefone, está totalmente letrada, porque ela sabe que existe uma maneira de se comunicar com alguém que nem está presente ali, ou seja, símbolo, né? Na ausência, entende perfeitamente que existe um determinado código, que existe, inclusive, o tempo de falar e de escuta, ou seja, entende tudo que está acontecendo ali, só não sabe que som corresponde a qual código, que isso é o que na alfabetização a gente consolida, né? O desenho das letras, as sílabas e por aí vai, né? Então, se a gente pega essa ideia, amplia como o letramento como algo também que um outro autor muito importante para mim, que é o Bakhtin, né? Que vai falar do uso social da linguagem, né? Do fato de que a gente não aprende tecnicamente só uma linguagem, mas a gente aprende isso no uso social, ou seja, no dia a dia, olhando alguém, né? Falando e navegando em diversos contextos sociais, a gente vai aprendendo que, né? Na casa eu falo de um jeito, na escola eu falo de outro jeito, né? E por aí vai. Então, essa ideia de letramento diz que a gente está, como Paula falou, né, aprendendo o tempo inteiro e de muitas formas que a gente, às vezes, até nem se dá conta, né? Muito desse letramento de mundo, inclusive, na escola, acontece nos momentos de não aprendizagem, no sentido tradicional, né? Na conversa. Nas aulinhas de descuido. Exatamente. Nos tempos livres, né? Entre muitas aspas, onde a troca acontece, no não dito, no modo como as pessoas se movimentam na sala de aula, onde sentam, o lugar do professor, da professora. Tudo isso é um aprendizado de comunicação e de linguagem, né? Então, o conceito de letramento vem para dizer exatamente isso. O letramento é aprender a se movimentar numa determinada linguagem a partir desse uso social da linguagem, né? E é por isso, inclusive, que o conceito permite a gente falar, porque não existe um letramento. E a gente aqui, evidentemente, não está focado só na linguagem verbal e escrita, né? Então, existem múltiplos letramentos. Letramento textual, sim, mas também letramento audiovisual, letramento tecnológico, né? Um termo que ficou meio em voga na pandemia, né? O letramento digital, que é o quê? Aprender a navegar nessa nova linguagem que apareceu para a gente, às vezes, né, de supetão, enfim, esse uso todo
das tecnologias e tudo mais, letramento racial, né? E por aí vai. Então, eu gosto de pensar, por exemplo, se a gente pode pensar em práticas sociais como práticas de letramento, onde o aprendizado sobre a comunicação e a forma daquela linguagem está acontecendo ali, então a gente pode pensar, por exemplo, no hip hop como uma prática de letramento, porque são diversas linguagens ali e todo mundo que está envolvido ali na produção e na recepção está em processo de letramento daquela linguagem que está acontecendo ali, né? Então, se a gente pega isso e leva para o cinema e pensa o cinema, o que é o cinema senão uma enorme prática de letramento, onde a gente está aprendendo não só todas as outras coisas que a ligação mais tradicional, digamos assim, né, de cinema e educação entende que a criança está aprendendo, mas ela está aprendendo sobre a própria linguagem audiovisual, né? Então, se a ideia de letramento a gente pensa que eu aprendo a ler um texto, lendo um texto, quando a criança assiste um filme, ela não está aprendendo só o tema daquele filme, né, o contexto histórico, ela está aprendendo sobre que linguagem é essa que está comunicando alguma coisa para ela através de sons e imagens, né? Então, assim, quando a gente vê filmes, principalmente na infância, a gente aprende sobre cinema, sobre narrativa, sobre tempo, sobre montagem, né? Sobre discurso. É muita coisa que a gente aprende vendo filme, né? Aí é que tá, o que acontece é que, como isso faz parte tanto do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, a gente não vê esse aprendizado acontecendo, né? É algo muito natural que é tão invisível, então a gente não pensa nisso como um letramento. E, em segundo lugar, a gente não pensa esse letramento como algo, digamos assim, importante ou necessário, né? Porque não existe uma disciplina na escola, em algumas escolas até já está começando a existir, né? Na Inglaterra tem um campo grande sobre letramento midiático, por exemplo, onde na escola, entre as outras matérias, tem letramento midiático, que é aprender a decodificar as imagens, entender como o noticiário é produzido, o discurso do documentário, o discurso da ficção, entender a navegar, como eu falei, né? Navegar num mundo cheio de imagens e que só por isso já justifica toda a importância de pensar o letramento audiovisual, né? Se a gente for pensar que hoje em dia, principalmente, a gente se comunica muito através de imagens, saber navegar nesse mundo das imagens, né? Decodificar, entender, principalmente a questão da montagem, né? Se a gente for pensar hoje em dia, como que um discurso é produzido, e como é que ele circula, só isso por si só já é importante, né? E já justifica pensar o cinema na escola, né? Mas além disso, tem esse aprendizado que é importante da linguagem e do olhar artístico, né? E aí mais para a questão estética mesmo, né? De como é que se comunica através de imagens, como é que eu conto uma história, qual é o lugar do som, qual é o lugar da cor e qual é o lugar do olhar, né? Por isso que essa coisa do brincar, para mim, eu já acho assim sintomático, assim muito curioso, e não por acaso, que antes do cinematógrafo, os primeiros aparelhos, né, os primeiros apetrechos, são chamados o quê? Brinquedos óticos. Por quê? Porque é uma experimentação com o olhar, né? E aí, quando a criança pega uma câmera, que seja do celular mesmo, e começa a filmar, fazendo aquele exercício, né? O exercício clássico proposto pelo Alain Bergalat, que é fingir que eu sou o Louis ou Auguste Lumière, ou melhor ainda, fingir que eu sou Alice Guy Blaché e estou criando cinema, e estou fazendo as primeiras imagens. Eu tenho esse aparelho aqui que agora produz imagens em movimento, e agora eu tenho essa possibilidade. O que eu olho? Para onde eu olho? O que eu filmo? Né? Então, só esse exercício já mostra como, para mim, assim, tão interessante quanto pensar
filmes que representam a infância e filmes para a infância, é pensar o cinema como um gesto de infância, um gesto de olhar para as coisas, olhar com curiosidade, olhar para o outro com curiosidade, né? É uma forma de olhar e de estar no mundo e que a gente, no mundo de hoje, já naturalmente produz, né? Eu gosto muito de brincar, assim, que as crianças assistem tanto filme e fazem esse letramento audiovisual tão intensamente que elas, assim, para mim, as crianças são as maiores narratólogas do universo, né? Porque dominam perfeitamente os códigos narrativos, né? Um dia desses, minha filha, que tem 5 anos de idade, entrou no meu quarto, assim, com a mão na cabeça, preocupadíssima. Sentou na cama e falou assim: mãe, eu não entendi porque tal filme acabou daquele jeito. Isso não faz sentido. E eu fiquei pensando assim, como ela estava tão investida naquela unidade que terminar de uma forma, sei lá, nem sei como foi, imprevisível, percebe logo. Então, criança percebe toda a unidade, né? Início, meio, fim, conflito, isso que Anderson falou, né? Dos estereótipos de personagem e tudo mais, né? Então, além disso, elas dominam o olhar. Então, pegar a câmera, olhar com curiosidade, filmar, fazer um exercício desse de filmar pela primeira vez, né? Quando eu fiz o primeiro exercício desse, tô me alongando aqui também, mas só para terminar essa historinha que eu acho que é interessante. Quando eu fiz o primeiro exercício desse de retorno à criação do cinema, por exemplo, né? Eu fiquei pensando assim, gente, mas as crianças estão com o celular, né? No Instagram e TikTok hoje em dia, e é tudo tão moderno e tecnológico, né? Que fingir que eu sou Jorge Méliès não vai colar, né? Não vai ter muita graça. Mas aí eu fiquei pensando, gente, o que é o TikTok, se não uma ferramenta de montagem que o exercício é o mesmo que Méliès fez lá, quando ele descobriu que ele podia parar de filmar, mexer alguma coisa no proscênio, né, na frente da câmera, e retomar. Então, todos esses vídeos que viralizam no TikTok, não todos, mas boa parte, é um truque de montagem que é basicamente esse mesmo princípio, né? Então, tem muito mais a ver do que a gente pode pensar à primeira vista, né? Então, isso me interessa bastante, esse cinema e o exercício de olhar como um gesto de criação que é muito da infância, né? Esse olhar com curiosidade, esse olhar pela primeira vez, e tudo novidade e experimentação, né? Porque o que era o cinema dos primeiros tempos, se não uma grande experimentação, fazia de um jeito, fazia do outro, fazia, não dava certo, fazia de novo, inventava uma coisa, inventava outra, uma gambiarra, um negócio assim, que para mim tem muito a ver com a infância. É impressionante como esses exercícios promovem isso, né? Então, mais do que dizer, não vou fingir que eu sou um cineasta de 100 anos atrás. Não, eles fingem e é maravilhoso, né? Dá super certo. Então, para mim é muito preciosa essa ligação, né? Do cinema não sobre crianças, não para crianças, mas como um gesto de infância também, né? Me alonguei demais. Não, foi... Eu adorei, eu achei muito incrível, assim, a gente comentou várias vezes aqui sobre o quanto que as crianças, elas são por si só, assim, subversivas das coisas que a gente, que é adulto, impõe para elas, né? Elas nascem automaticamente assim, até que a gente vai tolhendo isso. E eu acho incrível o quanto que esse tema, assim, de crianças que estão produzindo, crianças vendo cinema pela primeira vez, enfim, é uma coisa que me toca muito, e eu acho muito interessante também trazer isso como o tema, né, da pesquisa. Eu achei muito legal. Esse ano, agora, na programação da Manuca, a gente tá tendo, né, 2 filmes que tocam nesse assunto. Então, um deles é Sonho de Zezinho e A Câmera de João, estão disponíveis agora na programação, então vão lá no site, assistam, porque tem tudo a ver com a fala da professora Ludmilla.
eu queria agora juntar a pergunta que eu fiz para o Anderson e que eu fiz para a professora Ludmila, né, que eu vou fazer para a Paula. Calma, tudo bem. Não é nada de outro mundo, pode ficar tranquilo. Assim, quando eu vi a Mil do Guarda-Chuva, eu me surpreendi, porque eu não era assim o que eu estava esperando. Eu assisti o curta-metragem, eu não conheço a peça, e também eu vi o trailer do longa. Mas eu achei incrível o quanto que ele é cabeça, assim, filosófico, quanto que ele não hesita em fazer, assim, diversas associações e para caminhos que a gente não está esperando, assim. E uma coisa que eu fico pensando é que dentro da diversidade de formatos que você produz, Paula, assim, tem peças, tem livros, tem filmes, você tem também o seu grupo de pesquisa, que é o CRICA, não é isso? CRICA? Isso, CRICA. Como é que você administra, assim, como é que eu posso dizer? Como é que você administra não esperar menos da criança enquanto espectador, sabe? Tipo assim, de você não subestimar, de você simplesmente acolher a criança como um espectador normal, um espectador comum, simplesmente como espectador, não como, né, assim, uma categoria de menos, né? Já que a gente comentou também várias vezes aqui quanto que esse poder do olhar da criança ele é extremamente aguçado, e às vezes a gente sempre se surpreende. Quem mora com criança o tempo todo tá levando assim uns tapas na cara porque não tá esperando um raciocínio, alguma coisa muito sagaz assim. Para mim, a meta, na verdade, é sempre essa, porque isso é um universo muito grande, gente. Até as coisas que a gente fala, assim, em geral, quando a gente fala a criança isso, a criança aquilo, a gente está pensando numa criança neurotípica, né? Quando a gente entra na gaveta das crianças autistas, das crianças que têm outro tipo de forma de se relacionar com as obras artísticas e com a vida, é outra onda. Eu fiquei me lembrando, a fala de Ludmilla agora, eu fiquei me lembrando tanto de Yolanda, e Yolanda é provavelmente a maior fã de Miúda e o Guarda-Chuva. Ela, na época que o curta foi lançado, ela era criança. Ela entrou em contato comigo e com o Vitor. Não sei nem se tinha Instagram, meu Deus, não lembro nem como foi, Facebook, talvez. E ela criou uma narrativa na cabeça dela de que eu e Vitor éramos casados. Socorro. Ela criou uma narrativa, assim, depois eu fui entendendo, assim, direito quem era ela, o que chamava atenção no filme. E ela, no longa-metragem, estreou no Anima Mundi, em São Paulo, em 2019, né, o longa-metragem. E aí fomos custeando nossas próprias passagens, porque é isso, né, gente? O Anima Mundi quase não acontece naquele ano, vamos lembrar que realmente já vivíamos aí à beira do desastre. E fomos para lá, para o Anima Mundi, e a Yolanda foi. Eu conheci finalmente a Yolanda ao vivo. E aí eu pude conversar ao vivo com ela e entender o que é que tanto chamava a atenção. E Yolanda, ela chegou no longa sabendo... eu tinha passado para ela o link da peça, acho que o texto. Ela chegou no longa sabendo muito mais daquela parada do que eu. Ela me fez tanta pergunta que eu não sabia responder. Eu ficava assim, meu Deus, socorro, o que está acontecendo aqui? Eu falei, Yolanda, não tenho essas respostas. E coisas que ela gostava, porque a gente fez uma mudança radical do curta para o longa, que foi, no curta eu tinha uma voz adulta e uma representação mais adultizada da protagonista, e no longa a gente vetou isso, tipo assim, não, Miúda é uma criança. O desenho precisa expressar isso, e a voz da menina precisa expressar isso. E a gente encontrou Luana Carreira, que é tipo assim, uma atriz mirim, incrível, a dubladora não, a voz guia, né, a voz de Miúda, a voz sobre a qual o desenho foi criado. E Arlindo Deda, que é um grande ator que a gente tem em Salvador, ele contracenava, fazia a planta carnívora da história, né, contracenava direto com ela, e às vezes ele parava assim e falava, menina, você é danadinha, viu? Então tem eu tô falando de dois tipos de infância, inclusive, bem diferentes, né? Luana, super neurotípica e tudo, e Yolanda, ela era míope num grau quase baixa visão. Então, para ela ter uma protagonista míope, era o centro, era o foco. E isso era uma coisa que era dita de uma forma sutil no curta, na peça era um pouco mais desenvolvida, mas não era o centro da história exatamente, mas era o centro que ela via. Então, esse olhar dela para uma coisa que eu jamais pensei que fosse ser o foco de alguém, fala muito sobre o que você está trazendo, é muito surpreendente.
ela foi nisso, assim, para ela, o importante da história era isso. Se eu tirar Camilda Milk numa série, acabou Yolanda, entendeu? Eu não vou ter esse compromisso com Yolanda para sempre. E era muito legal, assim, entender. Eu não sei dizer, assim, o que era, qual é exatamente o diagnóstico de Yolanda. Eu sei que ela tem algum diagnóstico, porque o modo como ela fala, o modo como ela se expressa, as coisas que ela chama atenção, tornam isso mais perceptível. E foi uma das experiências mais incríveis, assim, escutar o que ela tinha gostado, o que ela tinha odiado, os protestos, o que a gente tinha mudado e ela não concordava, e entender que é isso, assim, por mais que a gente tenha uma expectativa mínima que seja, né, do que a gente está fazendo e a gente queira, né, queira que as pessoas gostem e tudo mais, tem um outro desconhecido ali, insurpreendente e insondável, que na verdade para mim é o que me alimenta, assim, é não saber exatamente o que eu espero do outro lado. Então, quando eu estou criando, o diálogo é muito maior comigo, com o que é genuíno, com o que eu quero dizer naquele momento, do que com esse espectador invisível aí, que eu sei que existe, mas eu também não sei quem é e sempre vai estar me surpreendendo. Teve uma coisa que Anderson falou ali que eu achei maravilhosa, que é esse modo de criação dele que está aberto a essa surpresa do que vai ser produzido ali, né? Porque às vezes a gente entra para fazer uma ficção. Eu fiz preparação de elenco de alguns filmes, né? Menino da Gamboa, A Professora de Música, que são filmes feitos com criança, e filmes em que era esperado de mim fazer crianças dizerem determinadas falas de determinada forma, num determinado contexto, tipo, vai câmera, vai som, ação. Nossa, gente, bizarro. Isso é muito adulto, né? Bizarro, porque, tipo assim, tem crianças vocacionadas para serem atrizes e atores, né? Tem criança que você dá uma indicação, a pessoa pega a indicação e faz o triplo do que você pediu. Impressionante. E no sentido daquela atuação com texto decorado, atuação, assim, vamos dizer assim, no sentido mais tradicional da palavra, né? Câmera, zona, a figura, uma atriz da professora de música, inclusive, Yasmin. Gente, Yasmin é tipo, meu Deus do céu, o jeito como ela se relacionava com a câmera, pensava, meu Deus, tem uma Fernanda Montenegro aí dentro, gente, tipo, no sentido do raciocínio em relação à câmera, sabe? Estilos diferentes, né? Giovanna, por exemplo, que fazia a Mazinha do filme, que era espivitada, serelepe, tipo, já chegou na professora de música já tendo feito vários trabalhos, hoje em dia está adolescente aí, que fazia a mesma coisa de uma outra forma. Então, você vai vendo potências ali diferentes. Mas tem também a criança que você vai dar uma indicação e ela vai fazer na hora que ela quer. Se ela não quiser, ela não vai fazer. Porque você quer que ela faça naquela... Vai dar birra, vai parar 7, vai entender que tem um poder ali, inclusive. E a gente tem que lidar com tudo isso. E é uma criança, tipo, você vai falar com a criança respeitosamente, como você falaria com um adulto. Tipo assim, a educação prevalece, né, gente? Não é colocar a criança também no lugar de menino birrento e criar um constrangimento para a criança ou qualquer coisa desse tipo. Eu não trabalho nessa chave, né? Para mim, tem um conceito maravilhoso. Eu não vou lembrar o nome dessa professora, ela é professora da UFMG. Ela trabalha com um conceito de agachamento, que eu acho maravilhoso, para pensar a infância. Né? Ela está entre tá no diálogo do teatro com a psicologia também. Marina... Até o fim eu lembro, viu, gente? Marina alguma coisa, olha que eu esqueci a referência. Maravilhosa. E essa ideia de agachamento dela é maravilhosa para a vida, que é tipo assim, você vai falar com a criança, serve como metáfora também, né? Abaixe, chega ali no nível em que ela está, da altura dela, e converse com ela. Não é tão complicado e complexo. Não precisa fazer voz de criança. O agachamento não é fazer voz de criança para falar com a criança, necessariamente. E aí eu fiquei, a partir da fala de Anderson, pensando muito nisso, assim, em mim como preparadora de elenco, o quanto que eu acho mais legal quando eu consigo trabalhar com liberdade. Quando me dizem assim, ela não precisa dizer o texto, como tá ali, ela pode inventar se ela quiser. Se você estiver aberta para o inusitado, se acontecer uma coisa inusitada, tudo bem. Isso eu acho muito mais interessante do que apenas ficar ali na chave do você precisa dizer dessa forma. E no próprio Menino da Gamboa, no final do filme, tem uma pérola que aconteceu completamente ao acaso, que é uma criança de uns 3 anos que começa a brincar e se divertir junto com o Mark. Para mim, assim, um dos grandes momentos que a gente pegou e que não foi fruto de uma indicação que eu dei, foi fruto de uma brincadeira entre ele e um dos atores adultos que tem um raciocínio para lidar com criança, que é Raoni,
que faz o irmão mais velho, justamente, que tem um raciocínio para lidar com a criança, que é incrível. Raoni chegou num estado de brincadeira e de jogo com aquela criança, e isso foi filmado. Acabou. O filme, para mim, é tipo um dos grandes momentos do filme, é aquilo. E eu tinha Oscar no filme, que tem também um entendimento de câmera maravilhoso, um catatal hoje em dia, altíssimo, e adolescente, né, já, do tempo que Menino da Gamboa foi filmado, e que a gente ficava ali o tempo inteiro tentando dimensionar isso, né? O que a gente conseguia capturar de espontâneo, o que ele trazia dele para aquilo, né, para trazer essa espontaneidade, e o que ele precisava dizer, porque a cena ordenava isso. Então, achei maravilhoso o Anderson trazer isso, assim, essa forma de trabalho que às vezes surge ali, surge na improvisação da criança, na história que eles estão vivendo e contando. Eu estou hiper curiosa para assistir aos vídeos e ficar pensando nisso, assim, porque acho que me alimenta muito nesse sentido de como lidar com as crianças para fazer, em caso de preparação de elenco, por exemplo, né, fazer elas chegarem num determinado resultado, mas também dialogando com o que é espontâneo, que para mim o que é maravilhoso, em resumo, para mim o que é maravilhoso da infância e que me alimenta muito é isso, assim, essa capacidade de estar ali no momento presente, vivo, surpreendente, espontâneo, que espontâneo é uma palavra assim, né? Mas eu gosto dela. Vou ficar com ela por enquanto. Se eu respondi tudo, será? Respondeu mais do que eu perguntei. Socorro. Não, de verdade, assim, eu tinha curiosidade de saber sobre o seu trabalho como preparadora de elenco, mas o tempo da mesa, por mim, assim, a gente ficava uma tarde inteira, um dia inteiro conversando. Fiquei com, assim, muitas perguntas que eu fiquei com vontade de fazer para todos vocês. Agora, essa sobre preparação de elenco, realmente eu fiquei ali, assim, em dúvida. Você perguntava sobre isso, você perguntava sobre a miúda, enfim. Mas eu achei muito legal. Poxa, deixa eu chegar um dia aí que eu fizer um longa com criança, eu vou chamar Anderson. Anderson, vem pra cá. Bora fazer isso. Eu quero ver, hein? Quando? Assim que Jesus Cristo e o Brasil mandarem um tempo. Legal. Ai, gente, que maravilha. Que maravilha. Eu achei, assim, uma conversa, nossa tentativa, assim, de patinar, de tentar pensar conceitos de infância e para quem que a gente está produzindo esse filme sobre o olhar de quem produz, né? Já que não somos mais crianças, então a gente já não pode mais falar assim com tanta propriedade, a não ser sobre a nossa própria criança interior, né? Que ela fica sempre ali falando no nosso ouvido, dando umas sugestões, enfim. Mas isso é incrível, porque isso aí é uma experiência, falando sobre até identidade, né, hoje em dia e as representações, isso é uma coisa maravilhosa, porque a gente não compartilha do mesmo tipo de infância, mas a gente compartilha da infância, né? Todos nós, então, todos e todas, então é muito bacana, assim, eu acho que todo mundo pode e deve falar e pensar sobre isso, inclusive porque é um espaço compartilhado, não tem como a gente chegar até aqui sem ter passado pela infância. E a gente está sempre convivendo com crianças também. Eu acho que é essencial a gente pensar a infância como um lugar, né? Porque, tipo, por exemplo, eu convivo com criança, sei que a professora Ludmila também, mas, assim, a gente vai ter criança em todo lugar. Eu falei sobre a gente estar numa plateia com crianças, enfim, eu acho que é fundamental a gente ter esse respeito com criança, com o tempo da criança, com o olhar da criança, em tudo que a gente faz, porque a criança ela também é sujeita, ela também vai estar ocupando todos os mesmos espaços que a gente vai estar, e é uma forma de ter respeito com ela que a gente, quando era criança, também gostaria de ter tido. Então, eu acho que é todo o movimento que a gente tem que estar ali fazendo sempre. Sim. Ai, gente, essa conversa foi muito boa. Fiquei assim, eu adorei. Eu fiquei curiosa Não acaba, vai ficar reverberando aí, gente. Sim, eu fiquei muito curiosa para assistir o longa da miúda, a série nova, a Gangorra, do Lado Beco também. Eu vi que estava para sair, ainda não assisti, mas já conheço algumas produções. E, gente, vou maratonar. É incrível. Tem muita coisa boa lá no canal. Tem no Instagram, tem alguns, e é muito legal, porque tem um comentário da galera, e assim, tem as datas são diferentes, você consegue ver, né? As datas, aí você vê uma galera, tipo, que comentou sobre quando saiu, enfim, eu acho muito legal isso.
E a gente está quase encerrando o nosso tempo da mesa hoje. Acho que todo mundo aqui continuaria conversando por bastante tempo. Por horas. Sim, é um assunto muito gostoso de conversar. Eu adoro pensar sobre cinema e infância, é uma área que eu tenho bastante interesse, além de ser um ponto de pesquisa do próprio PET Cinema. Queria saber se vocês têm alguma coisa para acrescentar. Mas algo Quer dizer que eu sou fã dos filhos de Ludmilla, tá? Eles são duas fofuras, duas coisas lindas. E vice-versa, eles são fãs de você também, do seu trabalho. Miúda é um sucesso lá em casa. Eles foram ver Miúda, eu queria ficar assistindo eles dois vendo. Meu Deus do céu. Quando a gente foi assistir Miúda, aquilo que a gente estava falando, né, sobre a recepção ser surpreendente, a palavra ínfima entrou no vocabulário, assim, porque é uma coisa do filme que uma palavra que pra gente pode ser até não tanto comum, mas assim, passar despercebido, né? Teve uma sonoridade tão maravilhosa que foi o que eles levaram no filme. Eles levaram, não foi? É muito bacana. Eu quero agradecer essa conversa muito boa. Para mim foi assim muito rica essa conversa. Dois realizadores, dois produtores que criam para a infância. Maravilhoso. Só tenho a agradecer o convite e muito gostoso esse papo. Muito bom mesmo. Quero agradecer também e dizer que eu saio daqui rica. Oi? Não, dizer isso, porque eu saio daqui rica e miliardária de novas referências. Estou curiosíssima assim, para maratonar o canal de Anderson todo. Lud, sigo em contato, somos colegas enfim, nos acompanhamos, né, os trabalhos e tudo. Achei maravilhoso assim, quando eu soube da pesquisa dela. Agradecer ao Manduca, espero participar, encontrar vocês em outras edições e ao vivo, né, também, agora nessa oportunidade. Agradecer a Bia, a Ana, a Charles também, que não está aqui, mas está. Muito legal, que reverbere. Maravilha, eu queria também agradecer e dizer que eu estou muito feliz com a realização de mais esse evento e que ele tenha vida longa, né? E que os espaços dedicados a pensar ou refletir a infância, eles se multipliquem, né? E que as crianças cada vez mais tenham vozes para que elas possam entender aos poucos que elas não precisam reproduzir muitas vezes aquilo que elas gostam de reproduzir como sendo algo único que elas têm a dizer, porque elas têm muito a dizer. E elas expressam com uma singularidade assim poética muito do que é dito assim no dia a dia por acaso, e que a gente consiga cada vez mais conseguir captar esses momentos para fazer poesia audiovisual, que é uma coisa muito importante e que alimenta a nossa alma, né? Eu acho que é importante alimentar a alma. Eu acho isso realmente essencial em 2022. Acho que é isso. Essa mesa de hoje alimentou minha alma, assim, com todas as forças. Eu queria agradecer demais a vocês pelas trocas de hoje, pelos aprendizados. Eu estou aqui num lugar, assim, quase que de aluna, porque aprendi demais, assim, acho que ouvir do lugar de quem está realizando para a infância, de quem está pensando para a infância é sempre fundamental. E é isso, gente. Eu queria agradecer mais uma vez a vocês três por terem topado participar da mesa, fazer parte da 4ª edição da Manduca, que está acontecendo agora, entre os dias 9 e 16 de junho de 2022. A gente tem uma programação muito legal no site. Queria convidar vocês que estão aqui comigo e quem estiver assistindo a mesa para conferir os filmes no site. Todas as nossas sessões vão estar lá. E também acompanhar os trabalhos da Paula, da professora Ludmilla e do Anderson. Tem muita coisa legal saindo por aí. Curiosa para assistir o filme da Miúda, ver mais coisas do lado beco e também ler essa pesquisa aí, que eu achei muito legal, sobre letramento, não conhecia. E é isso, gente. Uma boa noite para vocês. Tchau, tchau. Tchauzinho. Tchau, tchau. Prazer enorme. Vida longa.